Maravilha. Agora sim. Então, minha gente, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa ideia aí dos nossos relacionamentos com Deus e com os irmãos. E eu espero que vocês compreendam qual que é a tônica do que eu quero dizer. Eu vou ir passando aqui e a gente vai caminhando. Mas primeiro, eu queria fazer algumas perguntas a vocês, tá bom? A primeira delas é essa aqui, ó. O que você está achando de ficar em casa com essas lives? Tem sido um tempo bom ou um tempo ruim? O que você me diz? Pode responder aí, fala à vontade. Bom, acho que é bom começar, né? Bom, com as lives, eu acho que como foi uma mudança de rotina muito pega de surpresa assim, eu acho que nessa questão de live, tem pessoas que acham como um momento de distração, um momento de paz, um momento de diversão. E fazer lives, tanto independente do que seja, para o momento que a gente vive, eu acho que foi uma opção muito legal, porque como praticamente toda a população está em casa agora, querendo ou não, é um momento para você conhecer coisas que você normalmente não teria interesse, e quando você faz isso, você acaba descobrindo um novo gosto que você achava que não era sua cara. Para mim, foi uma bela sacada, assim. Legal. E os outros aí? Gostaram desse tempo aí de pandemia, de coronavírus, de ficar em casa, das lives? João Carlos falou que é um tempo bom, que é um tempo legal. A Ingrid também pensa isso, Ingrid? Pode escrever aí, gente. Fica à vontade, não precisa falar não, tá? Se escrever no chat eu já consigo ver. Eu gostei das lives. É, tá bom, legal. Pois outra pergunta então, pensando nisso aqui. A pergunta é a seguinte: você acha que durante esse tempo de pandemia, as suas amizades, elas ficaram mais fortes ou mais fracas? Você acha que fortaleceu o laço ou enfraqueceu? Na minha opinião, eu acho que enfraqueceu. Tá. Na minha concepção. As minhas Ok. continuaram as duas. As minhas também. As minhas também continuaram as mesmas. Aham. Para mim, Tipo, que nem eu acho que foi uma questão muito de conexão mesmo, mas eu acho que também enfraqueceu. Tá. E isso pensando, Ingrid. Ingrid, a pergunta é se as amizades ficaram mais fortes ou mais fracas, tá? Que eu vi ali que você perguntou, né? Ok. E isso pensando em amizades, tanto amizades que você pode ter na escola, etc., mas também, especialmente, nas amizades da igreja, tá? Que são as pessoas da fé. Legal. Mais uma pergunta. A sua espiritualidade, você acha que ficou mais forte ou mais fraca? Para falar a verdade e ser sincero, eu acho que mais fraca também. Ok. E os outros? Mais fraca também. a minha também foi Mais mais fraca. fraco, né? É muito complicado esse negócio, né? Eu entendo vocês, tá? Eu entendo porque nesses tempos de pandemia que a gente está passando, né? A gente está tendo de ter um distanciamento forçado, né? E nesse distanciamento forçado, parece que está surgindo dois tipos de pessoas, né? Tem aquelas que parece que estão mais tristes, né? Porque estão distantes uns dos outros, né? E sofrendo com isso. Tem também aqueles que parecem que estão meio felizes, né? Parece que o distanciamento trouxe um pouco de alegria. Eu digo isso porque eu vi nesses tempos alguns memes, né? O pessoal colocando o tempo de quarentena, né? Depois de voltar da quarentena, ficou muito tempo em casa, vai ficar branco, vai mudar pra caramba. Tem gente que começa a olhar para a quarentena triste, né? Porque vai chegar o aniversário e a quarentena ainda não passou, então não vai conseguir comemorar como desejava. Tem gente aí que começa a ficar louco, né? Porque não está mais conversando com as pessoas, está falando com ela mesma. Eu acho interessante esse meme aqui porque, de uma certa maneira, isso aqui mostra muito o que a Bíblia nos traz, né? Que nós fomos feitos para nos relacionarmos, né? Quando a gente não tem com quem se relacionar,
a gente começa a falar com a gente mesmo, né? E o negócio começa a ficar feio. Porque é o jeito que Deus criou a gente. Aí tem gente que vai ficar feliz quando acabar, vai poder sair por aí, né? Voltar novamente à sua rotina. E tem aqueles que vão ficar felizes. É tristes porque durante a rotina dessa quarentena, parece que teve um tempo a mais para fazer outras coisas do que se relacionar. Bom, tem todo tipo de gente misturado. O ponto é, com essa quarentena, estando feliz ou estando triste, parece que tem uma coisa muito certa, que o distanciamento que aconteceu pela quarentena pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos, tá? Isso é uma coisa que é líquido e certo. E hoje eu queria pensar com vocês, rapidamente, que nós não podemos, de maneira nenhuma, nos perder nesse distanciamento dos irmãos e de nosso Deus, tá bom? E eu vou tentar mostrar para vocês que para a gente não se perder no nosso relacionamento com Deus, especialmente, a gente precisa de uns dos outros. É mais ou menos assim, um relacionamento complementa o outro. Quando a gente se relaciona bem dentro da igreja com os nossos irmãos, a gente se fortalece para se manter firme também no nosso relacionamento com Deus. E para isso, eu queria passar com vocês 3 pontos, tá? Os pontos que a gente vai tentar ver hoje são os seguintes. O primeiro é a motivação, o porquê que nós devemos ou porquê termos comunhão com amigos cristãos. Quero passar um pouquinho sobre isso. Depois eu quero falar um pouquinho sobre as nossas dificuldades que a gente está tendo aqui por conta da pandemia, né, que a gente está sofrendo. E por fim, eu queria trazer algumas aplicações para nós, tá bom? Então é mais ou menos isso que eu quero falar para vocês de maneira sucinta. Então, para iniciar aí, por que termos comunhão com amigos crentes? Qual que é a nossa motivação? Primeiro, gente, é que a palavra diz que nós fomos criados para termos relacionamentos. Eu coloquei até uma figurinha de um cara triste aqui sozinho, porque é mais ou menos isso que acontece via de regra quando a gente não tem outra pessoa conosco. Quer ver? Abre aí a palavra de Deus, a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 18. Eu vou pedir para algum de vocês ler, tá bom? Para vocês me ajudarem aí, porque senão eu falo muito tempo e minha voz começa a ficar gasta. Gênesis 2, versículo 18. Se ninguém conseguiu achar ainda, eu vou ler então. Nos diz assim: Diz mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe dará idônea. Isso, que ele será idônea, né? Esse texto aí fala bem especificamente sobre a esposa, sobre o relacionamento conjugal, mas quando a gente olha para esse texto, existe um ponto de verdade muito claro que não se refere só à esposa e marido, mas ao ser humano como um todo, que é que o homem não deve estar só, né? Não é bom que o homem esteja só. É claro que a esposa e o marido são aquela pessoa que é mais próxima, onde você tem mais comunhão, mas não só elas são importantes, como todas aquelas outras pessoas que Deus coloca na nossa vida. Existe uma verdade bíblica, então, muito clara. O homem não deve ficar só, tá bom? Não é bom que isso aconteça, porque Deus nos criou para esses relacionamentos. Isso acontece porque nós fomos feitos à imagem de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, novamente em Gênesis, no versículo 26 até 27, fala um pouquinho sobre isso. Tá até aqui na tela, ó. Tá escrito o seguinte lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pergunta, gente, nós somos feitos à imagem de Deus. O que é essa imagem? Me fala alguma coisa aí que vocês acham que tem a ver com a imagem de Deus. Na questão, acho que do comando mesmo. Ok. Da soberania sobre as outras coisas? Isso mesmo.
Legal. Isso é uma das coisas, né? O que mais? Alguém tem alguma ideia Eu já aí? A tô na Ingrid, minha a igreja. Emily, o João Carlos? Aqui da Ingrid. Ah, tu tá assistindo online? O Matheus entrou ali também. É? O que vocês acham, gente? O que é ser feito à imagem de Deus? Nem ideia? Ah, em questão do caráter, tipo, ser uma pessoa justa? Legal, também existe esse ponto, também muita gente coloca como a justiça, a retidão perfeita, né? Como a imagem de Deus. Isso é quebrado na queda, mas é uma das coisas, né? Muito bom. Existe um ponto muito interessante que tem a ver com relacionamento. Não sei se vocês perceberam aqui nesse texto, mas existem duas... tem um momento aqui onde Deus usa um tempo verbal e o número, né, desse tempo verbal, desse verbo, que não é no singular. Eu achei bem interessante isso aqui, olha só. Quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Ele não diz, vou fazer na minha imagem. Ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Isso por um motivo muito simples, né? A gente sabe que Deus é um Deus triuno, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Qual que é a importância da gente saber disso? Deus, em si mesmo, ele se relaciona com ele. O Pai se relaciona com o Filho se relaciona com o Espírito Santo e todos relacionam-se entre si, é o mesmo Deus, mas existe esse relacionamento nele. E muita gente diz, muitos teólogos dizem que a nossa imagem, nós sermos feitos à imagem de Deus, também carrega essa característica de que nós precisamos e temos em nós essa necessidade de nos relacionarmos com outras pessoas. E isso tem tudo a ver com a criação. Por isso que eu estou bastante em Gênesis aqui. Olha só, na criação, a gente entende que Deus nos deu 3 ordens. As ordens são as seguintes. Primeiro, e a gente chama isso de mandato, tá? Mandato social, a ordem de você se relacionar com outros. A outra é o mandato espiritual, que é a ordem que Deus deu para a gente se relacionar com Ele mesmo. E a ordem cultural, o mandato cultural, que é Deus nos mandando nos relacionarmos com a natureza, com a criação. E a gente entende isso que tem a ver com o trabalho, com produção de alguma coisa. Então, essas 3 coisas têm a ver com o ser humano. O ser humano tem que se relacionar com outras pessoas, tem que se relacionar com Deus e tem também de trabalhar, né? Tem que produzir alguma coisa e se relacionar com o mundo que Deus nos deu. E o nosso tempo aqui, no nosso pensamento, a gente está tratando mais especificamente desses 2 aqui, ó, mandato espiritual e mandato social, que é o você se relacionar com Deus e se relacionar também com outras pessoas. E a gente vai precisar focar um pouquinho nisso. Então, por que nós precisamos ter esses amigos cristãos em nossa vida? Porque Deus mandou que nós nos relacionássemos. É uma ordem da parte de Deus. Além disso, quando nós nos relacionamos com outras pessoas da igreja, nós estamos honrando o chamado que Deus nos deu. Tem um texto bem legal, que é lá em Efésios 4. Alguém pode abrir aí? Efésios 4, dos versículos 1 até o versículo 6. Efésios 4, versículo 1 a 6. Abre aí na Bíblia de vocês. 1-6, né? É isso. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes formados em uma só esperança da vossa vocação. Há um Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Legal. Olha só que interessante. Esse texto fala que aqueles que foram chamados por Deus, eles têm um jeito especial, específico de viverem a vida, que ele chama de um modo digno de você viver sua vida, a sua vocação, o seu chamado. E esse modo digno tem a ver com nós nos esforçarmos para nós sermos unidos com os nossos irmãos. Isso é o que Deus traz para a gente. Nós somos chamados para vivermos em união diante de Deus. Essa pelo menos é a vontade de Deus. E isso é para todo mundo que é de Deus. Pergunto para vocês, respondam aí para mim. Você é crente de verdade? O que você me diz? Não. Não? Por quê? Porque tanto a questão da nossa profissão de fé e acho que pelo conhecimento que eu ainda tenho que adquirir. Tá, entendi. Deixa eu ver aqui, o João falou que é mais ou menos. Entendi. Eu acho que eu estou entendendo o que vocês estão falando. Eu acho que vocês acreditam em Cristo, em Deus, mas acham que tem que melhorar um pouco isso, é isso? Isso. Tá bom, tá bom. O João Carlos Sim. também acho que foi por essa ideia. E Emily, né? Ok. Sim. Legal. Vou fazer uma outra pergunta então para vocês, ver se vocês podem dizer sim para essa. Você acredita que Jesus é Deus e Deus enviou Jesus para esse mundo para ele morrer pelos seus pecados? Sim. Todos acreditam Sim. nisso? É, Tá. Tá legal. Então, essa é a ideia, tá? Se você acredita nisso, então a gente entende que você é crente, tá bom? Crente é você ter essa crença, você acreditar nisso, tá? Existe a parte da mudança de vida, isso que é a santificação. Isso vai acontecer com todo mundo, vai melhorando cada dia mais. Mas o ponto inicial, o ponto central, vocês já têm, que é vocês acreditarem que Cristo de fato veio e morreu pelo pecado de vocês, tá? Essa é a parte inicial. Se você acredita nisso, significa que o Espírito Santo habita em vocês. Vocês acham que o Espírito Santo habita em vocês? Você acha que vocês têm o Espírito Santo? Sim. O Biel diz que sim. Quem mais? sim, Sim. Veio um coro aí, legal. Sim, legal. É isso mesmo. Então, se você crê em Jesus, quer dizer que Deus, pela bondade dele, já tocou no seu coração, já transformou, já te deu vida e você agora acredita, tá bom? Então, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, se você acredita em Jesus Cristo, se você é crente de verdade, então isso significa que você foi unido com Jesus, tá? Porque ele morreu por você. E se você foi unido com Jesus, os outros crentes também já foram unidos com Jesus, significa que tanto você quanto os outros crentes, cada um daqueles que acreditam em Jesus, que tem o Espírito Santo, eles foram unidos. Então, eles fazem parte de um mesmo povo, fazem parte de uma família, tá bom? Eu não sei se vocês já ouviram uma expressão ou uma ideia mais ou menos assim, que existe aquela que é a família de sangue, aquela que não é família de sangue e tal, né? Família de sangue é aquela em que a pessoa nasce do pai e da mãe, né, biologicamente, então tem o mesmo sangue, né? Isso que o pessoal diz. Com relação a Deus, também é isso, tá? Só que ao invés da gente ter o sangue do nosso pai e nossa mãe biológicos, é como se nós estivéssemos agora dentro da família pelo sangue de Cristo, tá? Então nós fazemos parte, literalmente, da família de Deus, porque Deus, sendo nosso Pai, nos adotou e nos deu o próprio sangue, ou pelo sangue de Cristo, fez com que a gente fizesse parte dessa família. Significa, então, que nós todos já estamos unidos, tá bom? Isso aqui é importante, tá? Não quer dizer que a gente vai se unir, que a gente vai ficar mais próximo, isso também.
mas a gente já está unido, porque a gente já foi salvo e já foi comprado pelo sangue. Isso é um ponto importante para você começar e colocar na sua cabeça. Mais um pouquinho para frente, quando a gente está unido, a gente, de alguma certa maneira, prega o evangelho, tá? Eu estou dando aqui, lembra, gente, razões para a gente ter um relacionamento com o irmão, tá bom? Com os amigos crentes, tá? Quando a gente tem um relacionamento bom e forte com amigos crentes, a gente prega o evangelho da parte de Deus. Isso aqui é bem interessante. Trouxe até uma imagem aqui, ó. Você pode ver que tem 3 pessoas aqui que já estão unidas, né? Elas estão na mesma pecinha e tal. E aí tem uma outra que vai se aproximando aqui, porque ela está sendo atraída também por Deus para fazer parte desse mesmo corpo. É isso que acontece com a gente, tá? Tem um texto bastante legal que está lá em João, no capítulo 17. Eu vou pedir para alguém ler, tá aqui na tela já. Ó. Alguém lê para mim aí, ó, versículo 20 até o 23. Mas vamos lá. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também, sejamos eles em nós. Para que o mundo creia em tu para que o mundo creia em tu, me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Legal. Olha só que interessante. Jesus ora para Deus fazer o povo se unir, estarem unidos com Jesus e com Deus e uns com os outros. E quando eles estivessem unidos uns com os outros, o mundo iria reconhecer, olha só, reconheça que tu me enviaste e os amaste. Então, parece que Deus usa o fato de nós estarmos unidos como igreja para que outras pessoas se aproximem. Lembra lá, por exemplo, lá em Atos no capítulo 2, versículo 42 para frente, quando fala sobre a igreja primitiva. A igreja se unia de casa em casa e também no templo, e eles perseveravam nas orações, né, na Santa Ceia, né, nas suas reuniões e tudo mais, e na doutrina. E quando faziam isso, diz a palavra de Deus que eles tinham tudo em comum, e então Deus, dia a dia, acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aqueles que estavam vendo aquela união, vendo como Deus trabalhava ali, e ficavam, então, impressionados e eram atraídos. Quando a gente é unido na igreja, a gente prega o evangelho de maneira positiva e pessoas se aproximam. E o contrário também é verdade. Se na igreja não tem união, se não tem irmãos que se importam uns com os outros, então as pessoas de fora também mantêm uma certa distância. Eles pensam que é uma coisa estranha, né? Como é que o pessoal fala que se ama, mas não tem união nenhuma? Então, é mais ou menos por aí que caminha, tá? Então, mais um motivo aqui é que a gente prega o evangelho quando a gente está unido, tá bom? Nós somos criados para isso. Todo mundo que é crente deve ter união uns com os outros. Mas tem mais um motivo aí para a gente ter união com os nossos irmãos crentes, nossos amigos crentes, tá? Porque Deus tem um propósito para o nosso relacionamento. Olha só que interessante. Esse propósito aqui é bem legal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já tiveram uma amizade que foi muito difícil e vocês desistiram dessa amizade? Sim. Não, não lembro. Não? Tá, não se lembra? Ok. Tá certo. Olha só. Sim. Sim? Tá. Às vezes, existem amizades que são muito difíceis, tá? Existem vários motivos para isso. Mas, às vezes, os motivos são que você é um pouco diferente da outra pessoa, né? Então, a outra pessoa pensa um pouquinho diferente, você pensa de outro jeito e tal. E quando vocês estão juntos, parece que, como vocês pensam diferente, quando a outra pessoa fala uma coisa, isso pode fazer com que você não goste muito do que a pessoa está falando, porque vai contra um pouco do que você pensa e tal. Ok. Pensando em amigos crentes agora, tá? Esse tipo de coisa
quando uma amizade é difícil, isso não deve ser um motivo para a gente desistir dessa amizade. Eu vou explicar por quê, tá bom? Me parece que Deus utiliza as amizades, inclusive difíceis, relacionamentos difíceis, para que a gente seja moldado, tá bom? Tem uma pessoa até que escreveu e falou que os relacionamentos cristãos são a lixa de Deus, né? A lixa, acho que as mulheres conhecem mais do que os homens, para unha. Bom, pensa aí então em uma lixa de madeira também pode ser. A lixa é aquilo que a gente usa para alisar um pouco alguma coisa. Então usa para alisar a unha, né? Para tirar aquela parte que está aqui, usa para alisar aparelhos, para alisar também a madeira e tudo mais. A ideia desse autor que fala isso é que quando nós estamos num relacionamento que é um pouco difícil e existe esse atrito, essa dificuldade, isso faz com que a gente comece a repensar algumas coisas e sermos trabalhados por Deus, tá bom? Não só a gente, mas também o outro. Às vezes o outro pensa coisas que não são corretas, mas se você para de ter um relacionamento com ele, ele vai continuar pensando assim. Mas se você continuar com o relacionamento, talvez Deus use para lixar e ensinar ele o caminho correto. E a mesma coisa com você, tá bom? Então, me parece que os relacionamentos Deus usa para nos edificar, para nos ensinar. Quer ver algumas coisas que ele nos ensina? Olha só, por meio de relacionamentos dos mais variados, inclusive os difíceis e os fáceis, mais difíceis ensinam mais. Eles ensinam a gente, por exemplo, a assumir a nossa responsabilidade em problemas que surgem nesse relacionamento. É muito fácil quando você está num relacionamento, na igreja, surge um problema, você acusa o outro e não quer mais ser amigo. Ele sai fora. Quando você tenta ficar para resolver, você começa a perceber que tem coisa que é culpa sua e que você precisa resolver, tá bom? Mas isso, você precisa continuar dando bola para o relacionamento para tentar colocar para frente. Nos ensina a compreender o outro também, né? Se colocar na pele do outro, compreender o que a pessoa está passando, isso nos ajuda a compreender melhor como que o outro é. Nos ensina a ouvir, né? A palavra diz para a gente ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quando a gente está num relacionamento que a gente tem que se esforçar para se manter na igreja, a gente aprende a ouvir mais do que falar. E isso é importante também. Várias coisas que Deus vai nos ensinando. Nos ensina a respeitar a opinião do outro, né? Tem muita coisa que gera atrito em relacionamentos, mas que não são questões de certo e errado, de moral, de bíblico e não bíblico. São questões de gosto, de opinião, né? Só que esse tipo de coisa não pode gerar atrito. E a gente tem que começar a aprender a respeitar e conviver com opiniões diferentes. Essas coisas todas vão trabalhando a nossa vida, né? E ensina, é claro, a perdoar. Talvez isso aqui seja um dos mais importantes, né? Como é difícil a gente, num relacionamento, manter uma proximidade com pessoas. Porque pode ser que as pessoas se machuquem, né? Façam coisas que não nos agradam e a gente precisa, então, perdoar. Então, Deus, com os relacionamentos, Ele nos cria para nos relacionarmos. E quando a gente se relaciona, muitas vezes são difíceis esses relacionamentos e a gente aprende muito neles. E lembra, gente, estou falando aqui de relacionamentos cristãos, tá bom? Relacionamentos com pessoas de fora da igreja tem uma outra dinâmica que tem que ser pensada também, tá bom? Mas pensando na igreja, é por aí que caminha. Ao mesmo tempo que você é edificado, você também edifica o seu irmão. Existe um versículo aqui em Hebreus 10, versículo 19 e 25, que fala assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então fala para a gente se manter unido e se ajudar, né? E um ao outro se admoestar, mostrar qual que é o caminho verdadeiro. Tá dando para entender, gente, a dinâmica do negócio? Uhum. Tá ficando claro? Legal. Então, olha só. Deus nos cria para nos relacionar
Tem relacionamento difícil? Quando é difícil, no relacionamento cristão, continua nele porque Deus vai moldar você e vai moldar aquela pessoa que você também está se relacionando e você precisa ter isso em mente enquanto você vive. Quarto motivo para a gente ter relacionamentos cristãos é que irmãos se ajudam, tá bom? Os irmãos em Cristo se ajudam e se ajudam nas dificuldades, né? Existem vários textos que mostram isso, mas tem um texto que eu acho bem legal, que muita gente usa para casamento, e é verdade no casamento também, mas também para amizades cristãs, tá? Ele fala assim, é lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 12. Alguém pode ler isso aí? Eu começo a falar muito, aí eu não gosto da minha voz. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém, do que estiver só. Pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Legal. Esse texto está mostrando o seguinte. Gente, é melhor do que ficar sozinho, é você ter alguém com você, tá? Pelo menos mais um, né? Porque se você cai, ele vai te ajudar. Se você tem dificuldade, ele vai te ajudar. E o vice-versa. Enquanto ele cair, você vai ajudar e vai caminhar junto. E isso é importante em uma vida cristã. Irmãos que se ajudam na caminhada, tá? Porque não é uma caminhada fácil muitas vezes. Lembra aí, por exemplo, a vida de Davi e Jonatas, né? O rei Davi e seu amigo Jonatas, filho de Saul, tiveram uma amizade que era mais chegada do que de irmãos, né? Em que eles ajudaram-se um ao outro na sua caminhada. Esse tipo de amizade é o que Deus quer que nós tenhamos. Tem uma citação de um livro, eu vou ler para vocês, que é de um cara chamado Mark Dever, tá? Ele escreveu esse livro aqui, ó, 9 marcas de uma igreja saudável. E aí ele falou o seguinte lá, olha só. Olha o que ele diz. Quando nos tornamos membro de uma igreja, estamos dando as mãos uns para os outros, para conhecermos e sermos conhecidos uns pelos outros. Concordamos em ajudar e encorajar uns aos outros. Quando necessitamos ser lembrados da obra de Deus em nossas vidas, ou quando precisamos ser exortados a respeito das grandes discrepâncias entre o nosso falar e o nosso viver, quando você fala que é crente, vive como não é, tá? Essa é a ideia. Precisamos desistir de tentar viver a vida cristã sozinhos. Precisamos individualmente viver em aliança com outros para seguirmos a Cristo. Os cristãos têm de parar de ser egoístas em seu entendimento da vida cristã. A vida cristã não se resume em você e naqueles aos quais você procura alcançar com o evangelho. Deus também intenciona que você seja parte comprometida em ajudar a fazer discípulos do rebanho que ele já salvou. Olha só, ele está falando que a gente precisa andar em união e a vida cristã não pode ser sozinha e a gente precisa desses relacionamentos, tá? É por meio dos relacionamentos que nós somos trabalhados e que nós podemos nos achegar mais a Deus, tá bom? Deu para entender isso aqui, gente? A primeira parte aqui, que é um pouco mais demorada, é para a gente entender que Deus deseja que nós tenhamos amizades no meio da igreja, amizades cristãs, tá? Relacionamentos cristãos. Ficou claro isso? Diz que sim ou dá um joinha aí para eu ver. Ficou. Ficou claro. Sim. Legal, boa. Vamos caminhar então, olha só. Pensando nisso, esse é o ideal, mas parece que o nosso tempo está meio complicado, né? Nós estamos com algumas dificuldades aqui por conta desse vírus aí, né? Que chegou para atrapalhar tudo. É claro que sempre no controle de Deus, mas está sendo utilizado, né, por Deus, mas ele, de uma certa maneira, é uma tendência para que a gente não consiga cumprir essas coisas. Porque nós somos obrigados a ficar em casa, né, e a sair pouco, então a gente tem menos chance de ver o irmão, de conversar com o irmão, de orar junto, aquela coisa toda. Nós temos esse contato presencial bastante
reduzido. E como eu falei, isso pode trazer alguns problemas. E a amizade virtual, a gente está usando a live e tudo mais, eu perguntei a vocês no começo, né? Mas a gente já percebeu que apesar de ajudar, não é a mesma coisa, né? É muito limitado, né? É por meio dessas partes virtuais. Olha só, tem alguns motivos aqui, né? A amizade virtual muitas vezes é enganadora, né? Tem uma frase que eu vi aqui bem interessante de um rapaz e ele falou o seguinte, olha, gente, eu tenho 422 amigos e me sinto sozinho. Falo com eles todos os dias, mas nenhum deles realmente me conhece. Isso aqui é com amigos da internet. Pessoas que ele conversa pela internet. Então, olha só, ele conversa diariamente com as pessoas, mas ele não se sente parte de um relacionamento, de uma amizade. Porque na internet é diferente, né? As redes sociais, elas têm uma limitação nesse sentido. Um pastor chamado Gildásio Reis, ele falou o seguinte, as redes sociais podem ser úteis para aproximar quem está longe. Então, de uma certa maneira, a gente se aproxima. Mas também podem, mesmo que não intencionalmente, afastar aqueles que estão próximos. Parece que é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que ele aproxima, por exemplo, eu estou aqui longe de vocês, mas a gente está próximo, a gente está conversando. Ao mesmo tempo, vocês aí que moram perto, que podiam estar no mesmo lugar, agora vocês estão longe, por meio dessa mesma rede social, dessa interação virtual. Por quê? De uma certa maneira aproxima, mas nos relacionamentos mais íntimos, ela tem uma limitação, tá? Então, pela internet, é diferente o nosso tipo de relacionamento. Mesmo porque a própria Bíblia fala pra gente que é difícil você amar alguém que você não vê. Existe um texto bem legal, interessante nesse sentido, que é 1 João, no capítulo 4, versículo 20. O apóstolo João fala assim, olha, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, é mais fácil você amar aquele que você vê do que aquele que você não vê. E Deus fala muito claramente, se você não consegue amar aquilo que você está vendo, que é o seu irmão, muito menos a Deus que você não está conseguindo ver fisicamente, tá? Então, não ver a pessoa, não estar junto, não caminhar junto, é uma dificuldade para que a gente possa amar o irmão e se relacionar com ele. E a mesma coisa com relação a Deus, tá? Então, existe essa dificuldade. É claro, esse texto aqui ensina para a gente que para a gente se relacionar bem com Deus, é importante a gente também se relacionar bem com os nossos irmãos, tá? Mas, de novo, as redes sociais têm uma grande limitação. Por quê? Não tem intimidade como na pessoa física, tem uma ausência, né, de proximidade física, não tem auxílio muitas vezes, então, sei lá, seu irmão está precisando de uma coisa, só que você não pode sair de casa por conta do vírus, então você não vai conseguir ajudá-lo dessa vez. Então, existe uma falha nesse sentido também. E por meio das redes sociais, muitas vezes, a gente não consegue saber se o outro está bem ou está mal, né? Quando a gente conversa tete a tete, pessoalmente, a gente olha, conversa, a pessoa está mais cabisbaixa, está menos, a gente está mais tempo junto. Dá para perceber se tem alguma coisa errada. Quando é pela internet, é muito mais difícil. Porque, veja bem, eu estou vendo aqui o rostinho, na verdade, só do Biel, porque os outros estão todos tampados. Então, eu posso, talvez, olhar se eu conheço bem o Biel e falar, olha, eu acho que ele não está muito bem hoje, não. Ou acho que ele está feliz, não sei. Mas eu não vou conseguir saber a fundo e nem dos outros, a não ser que eles falem. E a gente, muitas vezes, tem vergonha, né? Então, existe, de fato, essas limitações das nossas redes sociais. Então, olha só, o segundo ponto importante aqui. Deus, então, quer que nos relacionemos, tem as razões para isso, mas as redes sociais, né, essa parte de internet, apesar de ajudar, ainda assim não é perfeita, tá? Então, eu queria pensar numa pergunta final aqui. Se é tão difícil a gente conseguir se relacionar pela internet, e é diferente do físico, o que a gente pode fazer? E a resposta não poderia ser mais simples, tá bom? Se esforçar ao máximo. Tem um versículo aqui em Efésios, no capítulo
4 de Efésios que vai mostrar isso, né? Que a gente precisa manter o nosso contato e as nossas amizades cristãs e também nosso relacionamento com Deus, e isso requer esforço. A gente leu esse texto no começo, fala assim, ó, esforçando-vos, olha só, diligentemente. Então, isso aqui é assim, você fazendo tudo o que você pode, colocando toda a sua força nisso, por preservar a unidade do Espírito, né? Deus quer que nós coloquemos toda a nossa força, tudo o que a gente sabe, todo o nosso gás, nossa energia, para a gente ter uma unidade com os nossos irmãos, para a gente manter os nossos relacionamentos bem e fortes e saudáveis. Porque, na verdade, todo relacionamento requer esforço. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de você ter algum amigo e parece que esse amigo não faz muita questão ou muito esforço para fazer as coisas com você ou alguma coisa assim, né? É ruim quando isso acontece e, às vezes, quando isso acontece, a gente acaba desanimando um pouco, né? Poxa, a pessoa não quer ficar comigo e tal. E é ruim isso. Por quê? Porque uma amizade, um relacionamento precisa de esforço. Se não tiver, é muito complicado. É por isso que as amizades geralmente não são muitas, né? Porque você não consegue se esforçar para todos. Você se esforça. Então, é necessário que as amizades e os relacionamentos cristãos tenham algum esforço, né? Na igreja também, e especialmente durante a pandemia, tá? Durante esse tempo que nós estamos separados uns dos outros. Então, eu tenho uma pergunta para você. Pensa um pouquinho aí na sua vida. Você acha que você está se esforçando para ter um relacionamento com os seus irmãos? E com os seus irmãos também um relacionamento com Deus? É importante isso, gente. Porque, o que me parece? Talvez não seja o caso de vocês, mas eu vejo acontecendo com muita gente. Começou a pandemia, e aí vem a notícia, não vai ter mais escola. Alegria, tal, fica em casa, não vai ter mais que ir para a sala, tal, beleza. Já fiquei feliz, vou ficar em casa aqui descansando. E aí não vai poder ir para a igreja. Alguns ficam mais tristes, outros... Eu sei que muita gente fala, que bom, não vou conseguir ter que ir mais para a igreja, ficar indo para IBD, não sei o que e tal. Olha só, muita gente está usando esse tempo como um momento para descansar e para encostar, né? E não quer que volte, não quer se esforçar para fazer a coisa rodar e acontecer. Então, essa pergunta aqui é muito importante. Você acha que você está se esforçando para manter suas amizades cristãs e para manter o seu relacionamento com Deus? Vocês mesmos falaram, né, que o relacionamento com Deus parece que esfriou um pouco, está mais complicado, né? É justamente por isso. Porque parece que a gente começa a se acostumar com essa vida e sem a ajuda dos irmãos fica mais difícil ainda. Então a palavra para vocês hoje é esse esforço, né? Vocês já têm a motivação para isso. Eu falei no começo aqui, qual que é a motivação? Por que ter comunhão com amigos crentes? Eu falei dos pontos. Porque Deus criou a gente para se relacionar, porque nós honramos a Deus, o nosso chamado com esses relacionamentos, porque Deus tem um propósito para isso, que é edificar os irmãos, né, nesse corpo, e porque os irmãos se ajudam, tá? Essa é a sua motivação para você ter um relacionamento e para você se esforçar. Agora, o que você precisa fazer é se esforçar ao máximo para manter seus relacionamentos com os seus irmãos da igreja. Significa fazer várias coisas. Manda mensagem todo dia, participa das reuniões online, participa dos cultos online. Seja criativo, porque nem eu sei todos os modos da gente conseguir se relacionar durante esse tempo de pandemia, mas tem muita coisa que a gente pode fazer. O importante é você se lembrar que você precisa manter essa amizade. Lembre-se que as pessoas continuam as mesmas, né? Só muda o modo de comunicação, tá? E você precisa manter essas amizades, porque disso também depende o seu relacionamento com Deus, tá? Então, o esforço aqui para você é em manter os relacionamentos com as pessoas da igreja, tá? E também o relacionamento com Deus.
E as duas coisas, lembra que andam juntas, tá? Então, com Deus, lembra o seguinte, não dá pra gente se relacionar com uma pessoa sem a gente conversar, tá? Então, com Deus é muito claro, oração e Bíblia, né? Porque com a oração você fala com Deus, com a Bíblia ele fala com você. E tem essa troca. Isso precisa estar. Muitas vezes eu converso com pessoas que vêm se aconselhar e eu pergunto, elas começam a falar de um monte de problema, que tá ruim a vida espiritual e tal. E aí eu pergunto, e aí, como é que tá a vida devocional? Tá orando? Ah, não tô, pastor. Tá lendo a Bíblia? Ah, não tô, pastor. Se não orar e não ler a Bíblia, pode esquecer ter um relacionamento com Deus e pode esquecer ter uma vida de santidade, tá? Você não vai ter. E orar e ler Bíblia não é uma coisa mágica, tá? É uma questão de esforço. Não dá para você falar assim, eu não estou sentindo vontade de orar. Não interessa, você tem que orar até você começar a entender a importância daquilo. Eu não estou querendo ler, não é questão, você precisa se esforçar, tá? Então, para a leitura bíblica e para oração, não tem desculpa. Você precisa se esforçar para isso. E quando você faz isso, você vai ter um relacionamento bom com Deus e essas duas coisas vão se tornando cada vez mais naturais e gostosas, tá bom? Quanto mais você ora e lê a Bíblia, melhor é quando você ora e lê a Bíblia. Se torna uma coisa cada vez mais legal de você fazer. Participar das reuniões online também, participar dos cultos online. E uma dica importante aqui, no tempo de pandemia, para você, que talvez esteja se afastando um pouco de Deus, não fique ocioso, tá? Ocioso é quando você fica sem fazer nada. Eu tenho aprendido, e Paulo fala isso aos Efésios, que quando a gente fica sem fazer nada, sem trabalhar, sem estudar, num período de tempo, isso leva a gente a fazer coisas que não agradam a Deus, tá? Ele fala isso lá em Efésios 5, quando ele diz o seguinte, né? Para a gente remir o tempo, porque os dias são maus. É assim, aproveite cada minuto para você estar com Deus, fazer as coisas de Deus, porque os dias são maus, os dias são tentadores. Se você não se esforçar a cada minuto para fazer as coisas de Deus, e você não estiver fazendo mais nada, então a tendência é que você faça coisas que desagradam a Deus, então você vai se afastar de Deus. E na pandemia, sem a escola, indo para a escola, sem fazer as coisas tal, talvez tenha criado um tempo de ociosidade. Se isso aconteceu, preencha esse tempo, não com coisas inúteis, mas preencha com alguma coisa que edifica a tua vida. Preencha com conversa com amigos da igreja, preencha com leituras bíblicas, vendo bons filmes e vídeos que nos levem a adorar a Deus de alguma maneira, tá? E essas coisas vão te ajudar a você a se voltar para Deus e não para as coisas do mundo. Nós precisamos, meus irmãos, se esforçar ao máximo. E o mais importante, só para a gente não se esquecer, esse tempo de pandemia e de tempo de conversa via WhatsApp, Zoom, não sei o quê, não é a situação ideal, mas também se lembrem que é só uma questão de Covid, tá bom? Quando isso aqui passar, as coisas voltam, tá? Nós vamos voltar, nós vamos poder estar junto de novo. E eu oro e eu desejo e eu peço para vocês para que vocês não deixem a amizade de vocês e não deixem a espiritualidade de vocês morrer até a hora de voltar. Porque uma hora vai ter a vacina, uma hora as coisas vão retornar totalmente ao normal e quando isso acontecer, o melhor é que vocês tenham mantido como vocês puderam a sua amizade com pessoas da igreja e a sua espiritualidade. E lembrem-se, isso requer muito esforço. Não é fácil, não é só sentar no sofá que você vai ter isso aí trabalhado. Você precisa ser ativo. Tem que chamar o irmão, conversar, tem que assistir as lives, tem que anotar, tem que perguntar, tem que, sabe, tudo isso é muito importante, tá? Então se esforce no máximo que você puder. Meus irmãos, por hoje é isso, tá? É o que eu preparei para a gente conversar um pouquinho hoje. Eu não sei se tem alguma dúvida, alguma questão, então eu deixo aberto para vocês aí.
Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar, perguntar, fique à vontade, não se sinta envergonhado, tá bom? Bom, gostei muito do estudo, porque, querendo ou não, tem gente que leva essa questão para um lado muito pessoal, porque quando se fala em amizade, a pessoa ela pensa no ciclo que ela mesma tem, ou seja, pessoas que ela quer e pessoas que ela não quer. Como foi falado também na questão de gosto, na questão de uma amizade muito difícil, uma pessoa, vou pegar um exemplo bem raso, bem superficial mesmo. Uma pessoa torce para um time e outra para o time rival. Acaba criando que uma dessas duas pessoas vai ter na sua cabeça o pensamento de que eu não quero essa pessoa no meu ciclo de amigos, porque não é alguém que é do meu gosto. Então, acaba muitas vezes criando, tanto dentro da igreja mesmo, porque acaba criando uma questão de impasse, como posso dizer, de contraste de ideias, porque, querendo ou não, a questão da amizade vai muito além de você simplesmente conversar com a pessoa. Se a pessoa... Sim. Vale também ressaltar que se a pessoa cuida de você, se você se preocupa, porque muitas vezes a amizade pode ser uma coisa para você e outra coisa totalmente diferente para mim. E na questão do estudo que foi passado, a gente consegue entender que, independente de qual seja a forma que a outra pessoa haja, que a outra pessoa interaja com você, você tem que lutar, ou seja, nos esforçar para continuar com aquele relacionamento dentro da igreja, para que assim possamos edificar o nome de Deus e levar o que foi nos dado como missão. Legal, muito bom. É isso mesmo, né? E ser trabalhado, né? E olha, não estou falando que você tem que ser melhor amigo de todo mundo, tá? Isso é muito difícil. Mas um relacionamento harmonioso, né? Um relacionamento legal na igreja, isso é muito bom. E quanto mais diferentes as pessoas são, em questão de gosto mesmo, mais você aprende. É muito legal isso, né? E você e ela estão aprendendo para cada vez mais serem parecidos com Cristo. E esse é o nosso alvo, tá? Então, é muito importante essa ideia de você se relacionar com as pessoas da igreja. Muito bom. Valeu, Biel. Bom, como o resto do pessoal mandou mensagem falando que não tinha nenhuma dúvida, nenhum comentário a mais, eu vou pedir que nosso conselheiro da UPA, Jackson, faça a oração final para a gente encerrar a nossa programação. Vou encostar para o canto aqui. Muito bem, então, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, soberano Pai, te agradecemos por esses instantes, ó Pai, que estivemos reunidos, ó Deus, ainda que virtualmente, mas pela Tua graça isso foi possível, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu estudo, pela Tua palavra, ó Pai, ministrada nessa tarde, Senhor, que veio de encontro, ó Pai, aos nossos corações, de encontro, ó Pai, aos corações desses adolescentes, ó Pai, e que, se for da Tua vontade, ó Pai, que possa ser, ó Pai, compartilhado, ó Deus, com demais adolescentes, ó Pai, para que a união, para que a comunhão não se esfrie, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que esteja aplicando, ó Pai, esses ensinamentos, ó Deus, nos nossos corações, porque nós devemos, ó Deus, ter um relacionamento com o Senhor e devemos também nos relacionar com nossos irmãos, ó Pai, para que nós possamos nos edificar uns aos outros, como a Tua palavra nos ensina, ó Pai, para que permaneçamos, ó Deus, firmes, ó Deus, como igreja do Senhor. Te peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, o reverendo Gabriel, o seu ministério, ó Pai, que o Senhor esteja também abençoando, ó Pai, a UPA, ó Pai, da igreja de Santo Amaro, a UPA, ó Pai, da nossa igreja local aqui, ó Pai, nossos adolescentes, os amigos, ó Pai, de nossos adolescentes, ó Deus, que a Tua palavra, ó Pai, possa encontrar abrigo, ó Pai, no coração de cada um, Senhor. E que mesmo, ó Pai, em momentos como que estamos vivendo, ó Pai, como tantos outros momentos, ó Deus, que viveremos no futuro, ó Pai, que nada venha, Deus, a abalar o nosso relacionamento contigo, o nosso relacionamento com os demais irmãos, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que essas palavras, te pedimos, ó Pai, que tudo, ó Pai, seja aplicado aos nossos corações. E agradecemos, ó Deus, pelo Teu alimento espiritual, Senhor. É o que oramos e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém.
Amém. Amém. Bom, reverendo, eu agradeço a participação, né, do reverendo Gabriel. Que Deus continue abençoando aí o seu ministério. E em breve faremos mais convites, pode esperar. Amém. Estamos Pode juntos. esperar Eu que agradeço, viu? que a gente faz mais convite. A Ingrid aí, que é nossa tesoureira, né? A Ingrid me falou no WhatsApp que não estava participando muito, porque a internet está muito ruim lá na casa dela, mas isso aí a gente vai ajudando, vai se ajudando uns aos outros. Sim. E provavelmente aí nas próximas reuniões a gente vai estar mais forte aí, seguindo o exemplo aí da Emily, né, que tem tá a Emily e a Clarinha, né, usando lá o mesmo Zoom. Tá aqui o Gabriel aqui, enfrentou dificuldades aí na casa dele. Eu falei, bom, vem para cá que aqui a gente consegue. O João também, agradecemos a participação do João e do Kaique também. O Lucas teve que sair porque estava enfrentando dificuldades, aí um problema no carregamento do celular dele. Mas ele já avisou aqui, né, e o Lucas também tem preocupado bastante com nossos adolescentes. Então, que Deus abençoe a todos. Ok, está encerrada a nossa programação, reverendo? Tá com... pode encerrar a reunião aí, que eu vou ficar ensaiando. Tá joia. Um abraço. Eu encerro, então. Até uma... Muito obrigado, minha gente. Fiquem com Deus, hein? Amém.